bom dia, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja muito bem. É isso mesmo, espero que você esteja muito bem. Você, meu amigo, você, minha amiga. Bem-vindo a mais uma aula com Jefferson Noronha. Essa aula ela faz parte do curso A Minha Confissão de Fé. Todo domingo passa nas redes sociais em conexão com o YouTube, né? Carrego no YouTube e coloco nas redes sociais esse curso chamado A Minha Confissão de Fé. Esse curso que está embasado no texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, que o apóstolo São Paulo fala que ninguém pode pôr outro fundamento, ninguém pode pôr outro alicerce, além do qual já está posto, o qual é Cristo Jesus. Todo domingo, então, com Jefferson Noronha. O texto é 1 Coríntios 3, 11. Hoje é a 8ª aula. Hoje a gente vai estar falando sobre o batismo em águas. O batismo em águas que faz parte da doutrina cristã, do ensinamento do cristianismo, e envolve muitas polêmicas a respeito do batismo, né? Então a gente vai estar até tirando algumas dúvidas a respeito desse tema. Eu convido a você pegar um lápis, uma caneta, um caderno, uma agenda e anotar principalmente os textos bíblicos que eu vou estar falando aqui, que eu vou estar comentando, argumentando com você, meu amigo e meu irmão. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. A aula vai demorar mais ou menos em torno de uns 20 minutos, mas eu convido a você a assistir. E você que tem acompanhado, né, todo esse curso, a trajetória desse curso que começou em janeiro, para você, se está fazendo bem para você, para sua casa, para sua família, para o seu intelecto, você está conseguindo absorver e entender todo o conhecimento a respeito da palavra de Deus, a respeito dos ensinamentos de Cristo, dos apóstolos, daquilo que a Bíblia traz com pedagogia. Eu convido você a estar compartilhando não só esse vídeo, como também entrando no meu canal lá e assistindo todas as aulas. Essa é a 8ª aula e é a aula sobre o batismo em águas. Cremos no batismo bíblico efetuado por imersão do corpo inteiro, uma só vez em águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 28, versículo 19, e também Colossenses capítulo 2, versículo 12. O batismo em águas, do grego batizo, mergulhar, submergir, é uma das ordenanças que Cristo deixou à igreja. Mateus capítulo 28, versículo 19. Através do batismo, o novo convertido já faz parte do corpo de Cristo. Pelo novo nascimento, dá o seu testemunho público do que lhe aconteceu. Trata-se, portanto, de uma confissão pública da fé em Cristo, por intermédio de atos e palavras, onde o batizando mostra ter aceitado plenamente as verdades da Bíblia Sagrada. Vou repetir. Trata-se, portanto, de uma confissão pública da fé em Cristo, por intermédio de atos e palavras, onde o batizando mostra ter aceitado plenamente as verdades da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. No ato do batismo em águas, o convertido mostra ter morrido para o mundo e renascido para Cristo, para viver agora em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 4. Então, ser cristão não é mera religiosidade. Ser cristão é um estilo de vida. É a maneira que você interpreta a sua realidade de vida, a maneira que você enxerga. Então, se você tinha um proceder, tinha uma maneira de viver, a partir do momento que você entregou a sua vida, passou pela água do batismo, então você está demonstrando para as pessoas que agora você tem uma nova maneira de agir. A sua maneira vai ser pautada dentro da palavra de Deus. As águas do batismo não visam limpar os nossos pecados. O Novo Testamento mostra claramente ser o sangue de Jesus e não as águas do batismo, o que nos purifica e perdoa. Mediante o sangue de Jesus somos justificados. Nossa consciência é purificada e somos redimidos. Romanos 5:9, Hebreus 9:14. Então é muito importante também eu comentar a respeito disso, que tem muitas pessoas, porque tem muitas religiões que acham que o batismo salva. O batismo não salva. Eu vou falar mais para frente aqui no teor do conteúdo desse ensino, mas é muito importante salientar, frisar aqui, que tem muitas pessoas que estão aí na sociedade, frequentou uma religião a certo ponto, ou foi um dia, ou vários dias, e acabou se batizando, né? Praticando esse ato, esse ritual cristão. E a pessoa não conhecia Deus,
não teve envolvimento com Deus, não sabia quem era Deus e está aí. A pessoa simplesmente passou, mergulhou no rio, mergulhou num tanque, num batistério e até agora ela não sabe quem é Deus e não tem o conhecimento. Está aí uma das coisas para a gente estar colocando e falando para as pessoas a respeito disso, da confissão de fé. Qual é a sua confissão de fé? A gente vê tantas pessoas ensinando na internet, no YouTube, falando de Deus, né? É só você ligar aí o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, 24 horas as pessoas estão falando de Deus. Mas será que todo mundo que está falando de Deus foi reconciliado com Deus, arrependeu-se dos seus pecados, passou por esse rito, que esse rito faz parte. Ele não salva, mas ele faz parte. A pessoa simplesmente está falando. Aí a gente vai para lá para Mateus, no capítulo 7, e o Senhor Jesus fala que nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Né? A pessoa fala, Senhor, no teu nome eu fiz isso, no teu nome eu preguei, ensinei, eu falei em línguas, eu fiz tanta coisa aí que o sistema religioso faz. Aí Jesus vai falar assim, eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Então é necessário entender e compreender o teor bíblico. Aí Paulo fala em 1 Coríntios 3:11, que ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, qual é Cristo Jesus. Devemos conhecer, saber quem é Cristo, qual é o propósito dele, por que nós entregamos a nossa vida e por que nós passamos por esse rito batismal chamado o batismo em águas. Embora a Igreja Católica e algumas denominações evangélicas pratiquem o batismo por aspersão ou efusão, a história e etimologia do verbo grego batizo mostra ser por imersão a forma bíblica. Várias igrejas, né? A católica batiza, joga água, a presbiteriana por aspersão. Então a gente vê que o significado da palavra batizo é imergir. Então a maneira certa, a correta, bíblica, não estou falando da minha religião, da minha denominação, eu estou falando baseado num contexto bíblico, dentro da palavra de Deus do Novo Testamento. O correto é por imersão, então a pessoa tem que imergir embaixo da água. Pedro, ao falar sobre o batismo para perdão dos pecados, em Atos 2,38, usou a mesma expressão grega utilizada por João Batista, quando este afirmou, eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mateus 3,11. O batismo de João Batista não produziu arrependimento, mas apontava para ele. Assim também a expressão petrina de Pedro, para perdão dos pecados, significa por causa do perdão dos pecados, ou como testemunho de que vossos pecados foram perdoados. Nesse caso, o batismo tornou-se não somente um testemunho, mas um compromisso de viver uma nova vida no poder do Cristo ressuscitado. Então a pessoa passou lá, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou gospel, eu me batizei. Então você tem que saber por que você batizou. Por que você batizou? Qual foi o motivo? O que você creu, acreditou? A gente precisa crer, precisa acreditar. Em Romanos, no capítulo 10, a Bíblia fala, se com tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você vê que aqui não está falando nem a respeito de batismo, está falando a respeito de crer. Então, antes de eu me batizar, eu preciso crer e acreditar. Por que eu estou professando isso? Qual é o motivo? O que me levou a fazer isso? Então, o ser humano é um ser emocional. O ser humano escuta uma música, ele chora, ele assiste um filme, uma novela, ele chora. Então, a gente tem que tomar cuidado com a área emocional, embora faça parte da nossa vida, mas a gente tem que ter uma razão. A gente tem que entender, o nosso senso crítico tem que funcionar. Por quê? A Bíblia fala para mim examinar tudo, uma pregação, um ensinamento, tem que examinar também. Agora as pessoas não examina, não filtra nada, aí vai de cabeça. E nesse ir de cabeça tá aí, tem muitas pessoas seguindo tantas religiões, como existem milhares de religiões no Brasil e fora do Brasil. O batismo em águas é só para os convertidos. De acordo com a Bíblia, o batismo em águas é somente para os que já se converteram a Cristo. Jesus ordenou aos seus discípulos, portanto, ide, ensinai, fazei discípulo em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus está falando que é para se tornar discípulo primeiro. A pessoa tem que se tornar um discípulo de Cristo, para depois ela praticar o batismo. Observe que a ordem do texto é fazer primeiro discípulos e depois batizar. Em Marcos 16:16, o crer vem antes do batismo. Quando Felipe pregava em nome de Deus, realizava milagres e as pessoas criam, então eram batizadas. Atos capítulo 8, versículo 12. Essas pessoas foram batizadas sempre depois de terem crido.
Em alguns casos, pessoas recebem o batismo com o Espírito Santo antes de serem batizadas em águas. Mas está bem claro que o batismo em águas é somente para aqueles que confessam a Cristo como Salvador. Então é minha função como líder, é sua função como líder, antes de batizar uma pessoa, perguntar para ela se ela arrependeu, se ela teve uma metanoia e se ela confessa a Cristo como Senhor e Salvador da vida dela. Isso é importante, não ficar pegando pessoas a laço aí, né? Tem líder que pega pessoas a laço só para mostrar para outro líder, para o presidente lá, que na igreja dele ele batizou 15, ele batizou 20, ele batizou 30. Ah, batizar. A gente tem que batizar assim, claro, com certeza, mas a pessoa tem que, devemos ensinar a pessoa através do Evangelho, que Paulo fala em Romanos, no capítulo 1, que ele não se vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A pessoa tem que se arrepender, ter uma metanoia, uma mudança de mente, crer, aceitar Cristo, e aí sim passar pelas águas do batismo. Considerando todos esses exemplos, chegamos à conclusão de que não devemos, em hipótese alguma, batizar crianças, pois elas, não tendo ainda chegado à idade da razão, não têm nenhuma capacidade de confessar a Cristo como Senhor e Salvador. Então a igreja protestante que prega essa doutrina que eu estou trazendo, que é a minha confissão de fé, então ela não recomenda, porque Cristo ele não se batizou. Cristo ele foi apresentado com 12 anos, né? Ele foi apresentado no templo e Jesus batizou lá com 30 anos, quando ele já estava homem já, embora Cristo sendo Deus, mas era 100% homem também, então ele demonstrou o caminho da obediência, que a gente deve se batizar sim. Tem pessoas que não têm oportunidade para se batizar, né? Isso daí é um outro assunto, que é o caso do ladrão da cruz. Mas enquanto a gente está vivo, a gente tem oportunidade, a gente recebeu o evangelho, a pregação, o ensinamento, então a gente deve passar pela água do batismo, mas detalhe, sabendo o que é reino de Deus, o que é evangelho, o que é vida eterna, quem é Jesus e o que Jesus pode fazer em nossas vidas. Daí sim a pessoa passar pela água do batismo. Agora, só passar pela água do batismo, meu chapa, meu amigo, minha amiga, isso não vai trazer salvação sobre as suas vidas, porque a Bíblia fala de arrependimento e mudança de atitude. E o batismo é uma mera cerimônia. A Bíblia é contra o rebatismo? O batismo em águas deve ser ministrado de uma só vez. E nesse sentido, Paulo escreve aos Efésios, em Efésios no capítulo 4, versículo 5, uma só fé, um só batismo. Aqui eu queria falar de uma maneira apologética, por isso que eu venho falando para trás aqui. A gente deve ensinar as pessoas, trazer o conhecimento, fazer discípulo, que Jesus falou em Mateus, irmãos. A gente tem que prestar atenção no texto bíblico. Jesus admoestou os líderes religiosos, falou assim, vocês errais, não conhecendo o Evangelho, não conhecendo a palavra de Deus, nem o poder dela. Então o poder da palavra de Deus sobre as nossas vidas é para trazer o arrependimento, é para alimentar nossas almas, para nos limpar e nos purificar. Então é muito sério isso daqui, né? É sério, seríssimo demais. Então a gente vê as pessoas brincando até. Tem pessoas que acham, né? Ah, tá numa igreja, não tá bom para mim aqui, eu vou para outra igreja. E vai lá, eu não tô descendo além e nem quero criticar essas pessoas, essas igrejas que praticam o rebatismo. Poderia citar o nome de algumas que se colocam como igreja verdadeira, né? Uma, duas, três, aí, instituição religiosa, e fica rebatizando. Para que rebatizar? O líder deve perguntar. A pessoa muda de igreja, vou dar um exemplo. A pessoa é da quadrangular e vai para a igreja Assembleia de Deus ou presbiteriana. Chegou lá, você passou pelo batismo? Sim. Você sabe quem é Jesus? Sabe que a palavra? Pronto, não precisa batismar. Integra a pessoa ao corpo de Cristo, ela começa a fazer parte daquela igreja como membro e membro do reino de Deus. Né? Uma pessoa salva que pertence à família de Deus. Aí não pergunta nada. Por quê? Porque acha que o batismo é um novo nascimento. Porque acha que o batismo vai transformar. O batismo não vai transformar ninguém. O que transforma é o Espírito Santo, é a palavra de Deus, e é o nosso arrependimento e a nossa fé nessa palavra e nesse Deus. Batismo é mera molhar a água, é mero rito. Então a gente tem que tomar muito cuidado, por causa que tem muita gente que muitas fazem por ignorância, porque não teve um conhecimento pleno da palavra de Deus, não conheceu as doutrinas bíblicas. Outra não. Eu conheço muitas pessoas que numa igreja só, que ela frequenta, ela já foi rebatizada 2, 3 vezes. Escute, irmão, irmã, o batismo não salva. O que salva é fé e arrependimento.
e acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. O batismo, se você está servindo a Deus, você entregou a sua vida, está numa filosofia de vida nova, você já sabe quem é Jesus, aí você passa por esse rito chamado batismo em águas. Então é muito sério esse negócio do rebatismo. Eu conheço muitas pessoas, né? Então o batismo não vai acrescentar nada. O batismo não vai. O batismo é uma obediência daquilo que você já sabe, o que você quer, o que você é e o que você quer. Então é isso daí. É arrependimento, é crer, é acreditar. O batismo, o modo. A palavra batizar, usada na forma de Mateus 28, significa literalmente, como já foi explicado, mergulhar ou imergir, submergir. Alguns mesmos pertencendo às igrejas que batizam por aspersão, admite que a imersão é o modo primitivo de batizar. A fórmula, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28, 19. Há quem confunda a declaração de Pedro em Atos 2,38 com a fórmula citada em Mateus 28. As palavras proferidas por Pedro não representam uma fórmula batismal, e sim uma declaração de que as pessoas que reconheciam a Jesus como Senhor e Cristo recebiam o batismo. A Didaquê, um documento escrito aproximadamente no ano 100 depois de Cristo, fala do batismo cristão celebrado em nome do Senhor Jesus Cristo, mas o mesmo documento, ao descrever o rito detalhadamente, usa a fórmula trinitariana, que é o que está escrito em Mateus 28, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por essa determinação de Jesus, os que nele creem e o recebem como Senhor jamais deveriam mudar a fórmula por ele estabelecida. Quem deve ser batizado? Preste bastante atenção. Todos os que sinceramente se arrependeram de seus pecados e receberam a Cristo como Salvador e Senhor são elegíveis para o batismo. Atos 2:4. O batismo em águas é uma confissão pública da fé em Cristo por intermédio de atos e palavras, na qual o batizando mostra ter aceitado plenamente as verdades concernentes à encarnação, à morte e à ressurreição de Cristo. No ato do batismo, o convertido mostra ter morrido para o mundo e renascido para Cristo, vivendo agora em novidade de vida. Concluindo, o batismo em águas em si não tem nenhum poder de salvar uma pessoa, mesmo porque não se batiza alguém para ele ser salvo, e sim porque ele é salvo. Eu vou repetir aqui. Quem deve ser batizado? Todos os que sinceramente se arrependeram de seus pecados e recebem a Cristo como Salvador e Senhor estão prontos para o batismo. O batismo em águas é uma confissão pública da fé em Cristo por intermédio de atos e palavras, na qual o batizando mostra ter aceitado plenamente as verdades concernentes à encarnação, que Cristo nasceu, a morte, que Cristo morreu e que Cristo ressuscitou. Você precisa entender isso. As pessoas que estão expostas aí nas igrejas, recebendo ensinamento, recebendo pregação, elas devem reconhecer isso antes de ser batizadas, né? As verdades, saber as verdades concernente à encarnação, à morte e à ressurreição de Cristo. No ato do batismo, o convertido mostra ter morrido para o mundo e renascido para Cristo, vivendo agora em novidade de vida. Concluindo, o batismo em águas em si não tem poder de salvar uma pessoa. Guarde isso. Guarde isso. Estão levando você, estão arrastando você para querer batizar, porque acho que é essa maneira de evangelizar, levar as pessoas diante de um tanque de batismo, num rio, e não é evangelismo. Evangelismo é você discipular, ensinar o que é reino de Deus, quem criou o mundo, quem é Jesus, o que é salvação, o que é vida eterna, o que é perdição. É discipular. Então temos que tomar muito cuidado. O batismo em águas em si não tem nenhum poder de salvar uma pessoa, mesmo porque não se batiza alguém para ele ser salvo, mas se batiza sim porque a pessoa já é salvo. O batismo é para quem já é salvo, para quem já é crente, para quem já acredita, para quem já foi exposto à pregação do Evangelho. Devemos batizar em águas? Claro que devemos, mas devemos discipular primeiro, ensinar. Jesus falou, ide por todo mundo, ensinando em todas as nações e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes de batizar, a gente tem que ensinar. Ensinar
quem é Deus, ensinar quem é Jesus, ensinar quem é o Espírito Santo, ensinar o que é a Bíblia, o que é a palavra de Deus, o que é pecado, o que é o homem, por que eu tenho que ser salvo. Então nós devemos ensinar. Deus abençoe, eu vou ficando por aqui. Essa aula foi rápida, mas com certeza deve ter tirado algumas dúvidas da sua cabeça aí. Mas acompanhe meu trabalho aí nas redes sociais, né, no YouTube. Vai lá no canal Noronha Pesquisador e acompanhe o meu trabalho aí. Deus abençoe grandemente, que você tenha um dia abençoado junto com a sua família. Vamos orar, vamos interceder, vamos buscar a presença de Deus. Eu tenho lido muito a respeito de Daniel, né, o livro de Daniel lá no Velho Testamento. Era um homem de Deus que tinha uma vida, um devocional, uma vida espiritual e apresentava todo o propósito da vida dele, ele colocava na presença de Deus. Segundo a Bíblia, Daniel orava 3 vezes ao dia e apresentava as causas na presença de Deus. E é o que o cristão deve fazer. Eu gosto muito do texto de Paulo, Filipenses capítulo 4, que ele fala para a gente não estar inquieto, não estar ansioso. O ser humano é ansioso, todos nós somos ansiosos por coisa alguma, mas antes tudo seja conhecido diante de Deus através da oração e da súplica. A gente deve orar, falar com esse Deus maravilhoso. Tem muitos problemas, adversidade que é de ordem física, mas muitas adversidades é de ordem espiritual. E nessa área, Jesus é o médico dos médicos. Ele pode trazer paz ao nosso coração, ele pode perdoar os nossos pecados, ele pode nos dar vida eterna, ele pode dar para você uma qualidade de vida, e é isso que o ser humano precisa, dessa verdadeira qualidade de vida que somente o Criador, que nos conhece e que nos fez, pode nos dar. A Bíblia fala que Jesus veio para dar vida e vida em abundância, vida física e vida eterna. Deus abençoe, fique com Deus. Um beijo no coração do Jefferson Noronha.